Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Prazer estar de novo aqui com vocês para a sequência, então, dos nossos estudos aí, relacionados aí aos átomos, tá? Hoje a gente vai ver uma relação que existe entre número de prótons, elementos com o mesmo número de prótons, elementos com o mesmo número de elétrons, elementos que possuem o mesmo número de massa, né? E que são chamados aí de isótopos, isóbaros, isótonos e os isoeletrônicos. Então, é uma relação entre elementos químicos, né? Que a gente viu que na aula passada os elementos podem ganhar, perder elétrons, né? Consequentemente, essa relação ela acaba tornando aí alguns elementos que vão ter aí coincidentemente o mesmo número de elétrons, que são chamados, por exemplo, de isoeletrônicos, né? Mas que são de elementos diferentes, tá? Você vai ver elementos com o mesmo número de prótons, que são aqueles elementos isótopos, por exemplo, né? Que são aqueles elementos que têm o mesmo número de prótons e são do mesmo elemento químico, né? Não pode ser de elementos químicos diferentes, tá? Então, nessa aula você vai aprender a diferenciar os isótopos, isóbaros, isótonos e os isoeletrônicos, tá? Então, os isótopos, isóbaros, isótonos e os isoeletrônicos são classificações dos átomos dos elementos químicos presentes na tabela periódica de acordo com a quantidade de prótons, ou seja, os elementos que possuem o mesmo número de prótons, ou elementos que possuem número de prótons diferentes, né? Elétrons, nêutrons, presentes em cada um deles, tá? Primeiro que nós vamos estudar aqui são os isótopos, tá? Isótopos. Os isótopos são os átomos de um mesmo elemento químico que apresentam o mesmo número atômico e diferente número de massa. Ou seja, para possuir o mesmo número atômico, lembra da relação que a gente fez nas aulas anteriores, que o número atômico é o mesmo número de prótons, certo? Se o mesmo número atômico é o mesmo número de prótons, e a gente estudou também o que é um elemento químico, né? Lembra o que é um elemento químico? É um conjunto formado por átomos que apresentam o mesmo número atômico. Ou seja, tudo aquilo que possui o mesmo número atômico é considerado o mesmo elemento químico, tá? Por isso que aqui está falando que são átomos de um mesmo elemento químico. Não poderia ser diferente, tá? Ou seja, todos aqueles que possuem o mesmo número atômico são o mesmo elemento químico. Porém, eles podem sim ter números de massas diferentes, tá? Ou seja, cada um pode ter um certo número de nêutrons lá no seu núcleo, né? Se um tem 3 nêutrons e o outro tem 4, o número de massa, consequentemente, vai ser diferente, se nós estamos tratando do mesmo elemento químico, tá? Em geral, o que nós podemos dizer aqui? Que os isótomos são elementos químicos, né, do mesmo elemento químico que possuem o mesmo número atômico. Então, o mesmo número atômico e, consequente, o mesmo número de prótons, né? O número de prótons é o mesmo do número atômico, tá bom? Só que eles possuem diferentes números de massa, tá? Consequentemente, diferentes números de nêutrons também, tá? Olhem alguns exemplos aqui. Nós temos aqui os isótopos de hidrogênio. Os isótopos de hidrogênio, eles possuem o que em comum aqui, ó? Vocês lembram dessa representação que a gente estudou? Aqui na parte inferior fica o número atômico, ó. Todos têm o mesmo número atômico, portanto, todos eles são elemento químico hidrogênio, tá? Porém, o que muda neles aqui, ó? Olha aqui em cima não é o número de massa, ó. Esse aqui tem massa 1, esse aqui tem massa 2, esse aqui tem massa 3, né? Então, por exemplo, esse aqui tem um próton, tem o número atômico 1, massa 1, e, consequentemente, faz relação com esses outros aqui, né? Por quê? Porque eles também têm o mesmo número atômico, só que esse aqui tem massa 2,
consequentemente ali ele vai ter um próton e um nêutron, né? Lembra o que é a massa? Ó, aqui tem massa 2. Se tem massa 2, ele tem um próton e um nêutron, tá? Esse tem massa 3. E esses aqui são os únicos isótopos que possuem nomes, né, particulares, nomes próprios, né? Esse elemento hidrogênio com massa 1 é chamado de prótio. O hidrogênio com massa 2 é chamado de deutério. Já o hidrogênio com massa 3 é chamado de trítio, tá? Os demais não têm esse nome particular aí, tá? São isótopos de hidrogênio, tá bom? Isótopo, mesmo elemento, mesmo número atômico, mas diferente número de massa. Aqui também, ó, os isótopos de carbono. Nós temos um carbono com o número atômico 6, o carbono com o número 6 e o carbono com o número atômico 6. Consequentemente, todos têm 6 prótons lá no seu núcleo. Porém, qual que é a diferença que eles têm entre eles? Eles são do mesmo elemento químico, todos são carbono. Agora, o que muda entre eles? O número de massa. Por esse motivo, eles são isótopos, tá? Aqui tem uma tabelinha, então, os isótopos. Número atômico igual, aqui mesmo, elemento. Mesmo elemento químico, tá? Diferente número de massa e diferente número de nêutrons, né? A gente sabe que a massa é número de prótons e nêutrons, então se eles têm massas diferentes, consequentemente, o número de nêutrons também tem que ser diferente, tá? Então essa é a relação dos isótopos aqui. Depois no final lá da aula eu vou dar uma dica aqui para você sempre lembrar. Olhou o nome, você sabe o que é que eles têm igual, tá bom? Os isóbaros agora. Isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes agora. Os únicos que a gente trata do mesmo elemento são os isótopos, tá? Por quê? Porque o número atômico é o número de prótons, né? Então a gente faz essa relação aí. Agora, os isóbaros são elementos químicos diferentes que apresentam o mesmo número de massa, igual massa, mas diferente número de nêutrons, e diferente também, claro, se são de elementos químicos diferentes, eles têm que ter números de prótons diferentes, porque o número de prótons é o que norteia o número atômico, né? Ou seja, o número atômico é igual de prótons. Se eles tiverem o mesmo número de prótons, eles são o mesmo elemento químico, tá? Se eles são elementos químicos diferentes, eles têm que ter um número de prótons diferentes. Porém, eles também têm números de nêutrons diferentes, mas o número de massa é igual. Olhem exemplos aqui. O cálcio, por exemplo, tem um número atômico 20, o argônio tem um número atômico 18, ou seja, número de prótons diferentes. Vão possuir número de nêutrons diferentes também, que nós já vamos resolver aqui, tá? O número de massa igual. Olha aqui, ele tem um número de massa 40, esse aqui também 40. Só que o número atômico, o número de prótons são diferentes, mas o número de massa é igual. E qual que é a relação entre esses dois elementos químicos, o cálcio e o argônio? Eles são isóbaros. Entenderam? Isóbaros, por quê? Porque eles têm o mesmo número de massa e são de elementos químicos diferentes. Tá bom? O número de nêutrons aqui, com certeza, também é diferente, né? Porque o que é o número de nêutrons? É a diferença entre a massa e o número de prótons, né? Então, aqui, 40 menos 20, a gente vai ter quantos nêutrons aí? 20, né? E no outro ali, 40 menos 18, a gente vai ter 22 nêutrons. Então, aqui a gente vai ter 20 nêutrons e aqui a gente vai ter 22 nêutrons. Também são diferentes os números de nêutrons, mas a relação se dá pelo número igual de massa. Quando são de elementos químicos diferentes, mesmo número de massa, são isóbaros. Olha outro exemplo aqui.
elementos químicos diferentes, portanto, número atômico diferente, número de prótons diferentes também, né? Ou seja, esse aqui tem quantos prótons? 6. Esse tem quantos prótons? 7. Por que 7? Por que 6? Porque o 7 é o número atômico do nitrogênio. O número atômico não é igual ao número de prótons, então, por isso, próton 7 também. E próton 6 aqui por causa do número atômico do carbono, tá bom? O que eles têm em comum aqui? O número de massa, ó, é igual. Se o número de massa é igual e os elementos são diferentes, a gente tem uma relação entre eles de isóbaros. Ok? Bem tranquilo, né? Aqueles elementos que são diferentes, têm o mesmo número de massa, são isóbaros. Bem tranquilo. Aqui uma diferença entre isótopos e isóbaros, né, que a gente já viu até agora. Número atômico, os isótopos é igual, nos isóbaros é diferente. Número de massa é diferente nos isótopos, nos isóbaros é igual, que é o que norteia o nome, né, essa classificação desses elementos, o que eles têm em comum, tá? Os isótopos têm o número atômico igual, os isóbaros têm o número de massa igual, e os outros todos diferentes, tá? Os isótopos, o número atômico é igual, mas as outras unidades todas diferentes, tá bom? Outra relação aqui é os isótonos. Isótonos são os átomos de elementos químicos diferentes também, né? Igual é só os isótopos, tá? Os outros são todos de diferentes elementos, que apresentam diferentes números de prótons e de massa, mas que apresentam o mesmo número de nêutrons, ou seja, esse é igual ao número de nêutrons. Por exemplo, o berílio e o bóron. O berílio tem o que aqui? Número atômico 4, número de massa 10. Qual que é o número de nêutrons que ele tem? Diferença entre massa e próton. 10 menos 4, ele tem 6 nêutrons, não é verdade? O bóron aqui, número atômico dele é 5, então são diferentes. O número de massa, 11, é diferente. E o número de nêutrons é diferença entre massa e número atômico e número de prótons, né, ou número atômico. 11 menos 5, 6. Qual que é a relação entre eles aqui? Ó? O mesmo número de nêutrons. Quando eles têm o mesmo número de nêutrons, eles são considerados isótonos. Ok? Tabelinha aqui comparativa entre eles, né? Diferentes números atômicos, são diferentes elementos químicos. Diferente número de massa, ó, diferente número de massa, mas eles têm o que em comum aqui, ó? Número de nêutrons, que é o que eles têm aqui, tá vendo? Eles têm o mesmo número de nêutrons, então eles têm uma relação, né, entre esses dois, a gente pode falar que os dois são isótonos, tá? Eles têm o mesmo número de nêutrons. E por último aqui a gente tem o que? Os isoeletrônicos, que possuem o mesmo número de elétrons. E eles podem ser os átomos, né, no seu estado fundamental, e íons, ou seja, íons ou átomos no seu estado natural, que possuem o mesmo número de elétrons, né? A gente tem alguns exemplos aqui. Vamos ver aqui. Qual que é o número de elétrons que esse camarada aqui tem? Vocês lembram o que significa o mais aqui? O mais significa que ele tem um sistema eletricamente positivo. Então, quer dizer que ele perdeu elétrons. Tá? Se ele perdeu, ele é um cátion. Ok? Ele perdeu quantos elétrons ali? Se não aparece o número de elétrons na frente, é 1. Ele perdeu 1. Quantos elétrons ele deveria ter originalmente, né? Falando o mesmo número de prótons, né? Quantos prótons ele tem? 11. Então, ele deveria ter 11. Só que ele perdeu 1. Menos 1, ele tem 10 elétrons. Tá bom? Vamos ver esse outro aqui, o oxigênio. Está dizendo para mim aqui que é o quê? O menos significa que ele ganhou elétrons. Se ele ganhou elétrons, ele fica com um sistema eletricamente negativo. Por isso do menos ali. Então, ele ganhou elétrons. Quantos elétrons ele ganhou? 2.
Quantos elétrons originalmente ele deveria ter? 8. Só que ele ganhou 2, mais 2. Seria, então, ele tem 10 elétrons, esse camarada aí. Esse outro camarada aí, quantos elétrons ele tem, o neônio? Não tem informação de ser um íon, né? Porque não tem nada de mais e menos aqui. Então, ele é o elemento químico no seu estado fundamental. Esses dois, por ter essa informação aqui, quer dizer que eles são íons. Ou eles ganharam, ou eles perderam. Esse aqui não. Quantos elétrons ele tem? É o mesmo número de prótons, né? Porque o sistema original, o sistema fundamental, diz que é um sistema eletricamente neutro. Então, a mesma quantidade de prótons é de elétrons. Então, ele tem 10. Não ganhou e nem perdeu, ficou com 10. Qual que é a relação deles aqui? Ó? Possuem diferentes números atômicos, diferentes números de massa, mas o que eles têm em comum aí, os três? O mesmo número de elétrons. Então, a gente pode dizer que esses três aí, o íon de sódio, o íon de oxigênio e o elemento químico neônio, no seu estado natural, eles são isoeletrônicos. Tranquilidade, bem sossegado, né? Então, você vem afunilando o conhecimento de tudo aquilo que a gente já teve nas aulas anteriores, né? Você tem que saber essas relações que tem entre íons, né? Entre número de prótons, número de elétrons, né? Tá bom? Só antes de nós resolvermos esse exercício aqui, eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte, ó. Olhem comigo as informações aqui, para você não esquecer. Isótopo, isóbaros, isótonos. O que vocês podem relacionar nessas três palavras aqui? O que eu fiz muito também, né? Mas pode ajudar, porque os nomes são parecidos. O isótono, eu não lembro o que eles têm igual. O isóbaro, eu não lembro o que eles têm igual. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui tem o mesmo número atômico, tá? Que é o mesmo número de prótons. Estão vendo essa letra P aqui? Ela ajuda você a lembrar que os isótopos têm o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico, tá? Mesmo número atômico. P é o próton, né? Isóbaros. Estão vendo esse Azinho aqui? O que significa o A? Massa, né? Não é massa? Então, o que relaciona os isóbaros? O mesmo número de massa. Massas iguais. E os isótonos, estão vendo o N aqui, ó? Que é mais ou menos o que diferencia as palavras, né? O N, o que o N simboliza para nós aqui? O número de nêutrons. Tá? Tenho certeza que isso aqui vai ajudar vocês. Então, os isótopos, eles têm o mesmo número atômico, por causa do número de prótons aqui, né? Ou seja, o mesmo número de prótons, ou o mesmo número atômico. Se eles têm o mesmo número atômico, eles são do mesmo elemento químico, tá? Os isóbaros, mesmo número de massa, diferente número de nêutron e diferente número de elétrons, por exemplo, tá? E diferentes números de prótons também, tá? Porque são de elementos químicos diferentes. A única coisa que eles vão ter em comum é o número de massa. Esse aqui, o número de prótons. E os isótonos, N, de nêutrons, o que eles vão ter igual? O número de nêutrons. Vão ter diferentes números de massa e diferente número de prótons também. Beleza? Feita essa relação aqui, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês, né? E os isoeletrônicos é fácil, né? Isoeletrônico, mesmo número de elétrons, né? Iso significa igual, eletrônico, elétrons, né? Tá bom? Vou tentar resolver essa questãozinha aqui. Vamos ver se a gente consegue resolver ela então com aquilo que a gente aprendeu até agora. Classifique os átomos representados abaixo em isótopos. Lembra o que é o isótopo? É o mesmo número de quê? De prótons.
Isóbaros, mesmo número de massa. Isótonos, mesmo número de nêutrons, tá? É para nós classificarmos eles. O A, o B, o C e o D, que são estão representando letras aqui fictícias, né? Não representam nenhum elemento verdadeiro, tá? Apenas para nós testarmos nossos conhecimentos aqui. Vamos pensar o seguinte aqui. Vamos ver a relação entre eles. Estão vendo que o A e o C, eles têm o quê? O mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons, tá? Então, o que nós podemos dizer do A e do C? Eles são isótopos, isóbaros ou isótonos? Mesmo número de prótons, né? Então, isótopos. Então, o A e o C. O A e o C, eles são isótopos, tá? Vamos ver outras relações que podem ter aqui. Aqui, 20 e 20. O A e o D, eles são o quê? Mesmo número de massa. Então, eles são isóbaros. O A e o D. O A e o D são isóbaros entre si. Ou seja, eles têm o mesmo número de massa, tá? Mais algum que tem o mesmo número de massa? Não. Mesmo número atômico aqui, só esses dois, né? O número de prótons. Vamos ver o número de nêutrons de cada um. Quantos nêutrons esse aqui tem? Ele tem 10, né? A diferença entre massa e próton, 10. A diferença entre massa e próton do B vai dar 11. A gente tem 11 nêutrons. 21 menos 10, 11 também. E 20 menos 9, a gente tem 11 também. Ou seja, 10 nêutrons, 11 nêutrons, 11 nêutrons, 11 nêutrons. Quer dizer o que isso para mim? Que esses três têm o mesmo número de nêutrons. Então, esses três, em comum, eles têm o quê? O mesmo número de nêutrons. Então, eles são isótonos. Então, o B, o C e o D, eles são isótonos entre si. Compreenderam? Não é difícil, né? Vamos ver a relação entre o F, o G, o H, o I e o J. O que a gente tem aí? Esse e esse tem 61 de massa. Se eles têm o mesmo número de massa, eles são isóbaros. Então, o F e o G são isóbaros entre si. Esses dois também são isóbaros, tem o mesmo número de massa. Então, o H e o J também são isóbaros. Mais algum que tenha o mesmo número de massa? Não. Tá, isóbaros a gente fechou. Vamos ver se tem algum isótopo que tenha o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. E a gente tem, o F e o J são isótopos entre si. O F e o J. E esses três também, tem o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. Então, o G, o H e o I entre si são isótopos também, tá? Vamos ver quantos nêutrons cada um tem. Esse primeiro aqui tem 31 nêutrons. Eu vou colocar do ladinho aqui de cada um, só para nós poder relacionar eles aí de uma maneira mais fácil, tá? 61 menos 29, esse aqui a gente vai ter 32. Esse 60 menos 29 aqui, a gente vai ter 31, né? 60 menos 29, a gente vai ter 31. 59 menos 29, nós vamos ter 30 nêutrons. 60 menos 30, a gente vai ter 30. Aqui eu estou fazendo diretão, mas pense na fórmula, tá? A fórmula aqui, A é igual a P mais N. Para nós descobrir o N, a gente tem que isolar o N. Então, passa o P para cá. Vai ficar N é igual a menos P. É o que nós estamos fazendo. A menos P é o quê? É esse menos esse. Esse menos esse. Esse menos esse. Esse menos esse. E esse aqui menos esse. Certo? E em relação a nêutrons, o que a gente pode relacionar aqui? 31 aqui e 31 aqui. Então, o F e o H, eles são isótonos, né? O F e o H, tá?
O que mais aqui? O 30 e 30 também, ó. O I e o J também. O I e J também são isótonos. E o 32 aqui não faz relação com nenhum aqui. Beleza? Não é difícil, né? Isótopos, isóbaros, isótonos, isóbaros e isótopos, tá? E os isoeletrônicos, claro que pode acontecer com uma maior frequência e elementos possuem o mesmo número de elétrons, tá bom? Pessoal, chegamos ao fim dessa aula, tá? Espero aí que vocês tenham entendido, compreendido tudo direitinho, né? Conseguiram captar aí essa diferença entre essas relações aqui entre isótopos, isóbaros e isótonos, né? Saber relacionar eles, saber responder questões sobre isso aí, tá? E a gente deixa vocês então, espero que vocês fiquem bem, bons estudos para vocês e a gente se encontra na próxima aula.